Existe uma possibilidade que muita gente não gosta de considerar. Talvez ninguém esteja travando o seu crescimento. Talvez seja você. E não é por falta de capacidade, nem por falta de esforço, mas pelos hábitos que você repete sem perceber. Porque existe uma forma muito comum de bagunçar o próprio crescimento. E ela parece produtividade. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como isso acontece e qual é o ajuste mais simples que você pode fazer para construir o progresso acumulado. Hoje, existem informações para praticamente tudo, como criar conteúdo, como fazer SEO, como crescer no YouTube, como montar um blog, como vender produtos digitais. O problema, normalmente, não é desconhecimento. O problema é a execução desorganizada. Um exemplo claro disso é quando a pessoa muda constantemente de direção. Na segunda-feira, ela decide focar no YouTube. Na quinta-feira, acredita que deveria criar um blog. E na semana seguinte, começa a estudar outra estratégia. Depois descobre uma nova oportunidade. Depois muda novamente. E meses depois, tem muita movimentação, mas pouca construção. O erro aqui é achar que mudar de direção frequentemente vai reduzir os riscos. E na prática, acontece exatamente o contrário. Cada mudança reinicia parte do processo. Cada reinício atrasa o acúmulo. E sem acúmulo, não existe crescimento consistente. Nosso cérebro gosta de novidades. Novas estratégias parecem interessantes. Novas ferramentas parecem promissoras. Novas oportunidades parecem mais rápidas. Mas existe um problema. A novidade gera entusiasmo. A repetição gera resultados. E muita gente troca resultados em potencial por entusiasmo imediato. Agora, imagine alguém tentando cavar um poço. Ele cava 2 metros. Depois, muda de lugar. Cava mais 2 metros. Depois, muda novamente. E continua repetindo esse padrão. O esforço é real. O trabalho, ele existe. Mas a profundidade nunca chega. Com projetos digitais, acontece exatamente a mesma coisa. Para ter crescimento, precisa de acúmulo ou de profundidade. Uma verdade simples: quase tudo que funciona no digital precisa de acúmulo. Conteúdo acumulado, experiência acumulada, aprendizado acumulado, confiança acumulada e resultados acumulados. Quando você interrompe constantemente esse processo, o crescimento fica fragmentado. Muita gente confunde atividade com progresso, porque está sempre fazendo alguma coisa, sempre estudando, sempre planejando, sempre ajustando. Mas isso aparece assim: muito movimento e pouca evolução. Se você quer parar de bagunçar o seu crescimento, lembre-se de 3 palavras: escolher, executar e persistir. Escolher, você define uma direção. Executar, você vai trabalhar nela de forma consistente. E persistir, você vai continuar por tempo suficiente para ter um aprendizado real e resultados. Parece simples, né? Porque realmente é. O difícil é resistir à tentação de recomeçar. Talvez você já tenha feito algo parecido. Criou um canal, postou alguns vídeos, os resultados demoraram, a insegurança apareceu, então você começou a procurar uma nova estratégia. E não foi porque a primeira falhou, mas porque ainda não teve o tempo suficiente para amadurecer. O crescimento raramente acontece no momento em que você começa. Ele normalmente aparece depois de um período de construção invisível. E é exatamente nesse período que muita gente acaba abandonando. E na prática, isso significa que talvez você não precise de uma estratégia nova. Talvez precise executar a estratégia atual por tempo suficiente. Talvez precise simplificar. Talvez precise parar de trocar de direção. Talvez precise confiar mais no processo do que na emoção do momento. Agora, imagine 2 pessoas durante 6 meses. A pessoa A, o Juvenal. O Juvenal troca constantemente de foco. Começa, para, muda e recomeça. Agora a pessoa B, o Gentil. O Gentil, ele mantém uma direção simples.
Continua mesmo sem ter grandes resultados imediatos. Depois de 6 meses, quem terá mais conteúdo produzido, mais experiência, mais clareza e mais chances de crescimento? A resposta normalmente é óbvia, né? Se você quer parar de bagunçar o seu crescimento, faça esse exercício hoje. Pegue um papel e uma caneta e responda apenas uma pergunta. Qual é o meu foco principal pelos próximos 90 dias? Não 3 focos, não 5 estratégias, apenas um foco principal. E depois pergunte: o que eu preciso ignorar temporariamente para proteger essa direção? Esse segundo passo quase ninguém faz. Quando existe uma direção clara, as decisões ficam mais fáceis. A ansiedade diminui, a comparação diminui, a execução melhora e o crescimento deixa de depender de impulsos. Muitas pessoas não estão sendo derrotadas pela concorrência, nem pela falta de conhecimento, nem pela falta de oportunidades. Elas estão sendo derrotadas pela própria desorganização, pela troca constante de direção, pelos reinícios repetidos, pela incapacidade de acumular, porque crescimento sustentável raramente exige muita complexidade. Normalmente ele exige mais continuidade. Se este vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve no canal, deixa o joinha e ativa o sininho para não perder as próximas notificações. Mas existe uma ameaça ainda mais silenciosa, uma coisa que destrói projetos promissores sem fazer barulho. E muita gente só percebe isso depois de meses ou até anos. No próximo vídeo, vou te mostrar o que destrói projetos promissores silenciosamente, mesmo quando a pessoa parece estar no caminho certo. Então nos vemos lá, hein?